Bom, pessoal, e como eu prometi a vocês, depois que eu apresentei os conjuntos numéricos, os elementos e tal, né? Passei até um macetinho para você memorizar a ordem dos conjuntos. Eu fiquei de passar e vou passar agora, né? Alguns exercícios explicando comentando alguns e resolvendo outros, né? De como essa matéria que é ignorada por muitas pessoas pode cair nessa prova de matemática, de raciocínio lógico, por exemplo. Vamos lá. Vamos deixar de delongas aqui. Deixa eu trocar de tela. Deixa eu me apresentar aqui, né? Meu nome e minhas redes, certo? Opa. Vamos trocar de tela aqui. Essa aqui, ó. Bom, vamos lá. É uma maneira típica que essas questões relacionadas a conjuntos pode cair é dessa forma aí, ó, em forma de VOF. Deixa eu só mudar minha tela aqui. Aí, olha só o que acontece. A matéria chama-se conjuntos numéricos, certo? Então ela flerta o conteúdo de conjuntos propriamente dito. Ou seja, aí dependendo do assunto, eu não me aprofundei, claro, né? A gente vai usar a linguagem dos conjuntos, né? Nesse caso aqui é o tal do pertence e não pertence. E faltou até alguma coisa aqui, ó. Faltou escrever alguma coisa aqui que não veio. Então vou desconsiderar isso aqui. E essa questão ela é basicamente classificar em verdadeiro ou falso. Uma das maneiras de cair é isso, é a decoreba, você saber se o determinado número pertence a um determinado conjunto ou não. Olha lá na letra A, o 5 ele pertence ao conjunto Z, o 5 é um número inteiro, aí você vai ter que lembrar daquele diagrama ou das retas numéricas, certo? É, e a opção A é uma opção verdadeira. Opa, o que está acontecendo aqui? É uma opção verdadeira. Por quê? O conjunto Z é o zero, positivo e negativo. A letra B, no caso aí, é uma opção falsa. Por quê? Um número negativo menos 3 ele não pertence ao conjunto N, certo? A questão está afirmando que pertence, mas ele não pertence, logo é um item falso. Na letra C, nós temos o número decimal que pertence ao conjunto Q. Essa afirmativa é falsa ou verdadeira? Quem é o conjunto Q? Primeiro, o conjunto Q são os racionais, perfeito? Aí você tem que lembrar que o conjunto Q, opa, cadê a caneta? O conjunto Q é quem? É o zero, é os positivos, os negativos e as frações. Frações positivas ou frações negativas, perfeito? Só que, no caso aqui, são as frações e suas derivadas e suas consequências. Uma fração, como foi dito, pode virar um número decimal ou então ele pode virar uma dízima periódica, perfeito? Ou seja, 0,6,5 é um número decimal. Logo, ele é uma consequência de uma fração. Então, ele pertence ao conjunto Q, perfeito? Olha só, a raiz quadrada de 81 pertence ao conjunto irracional. Aí você tem que lembrar quem é os conjuntos irracionais mesmos? São as dízimas não periódicas. Perfeito? A dízima periódica é aquele número decimal infinito que não tem padrão de repetição. Agora vamos fazer o cálculo aqui, né? Aí agora demandar. O que está falhando aqui? Vai demandar de um conhecimento prévio seu, né? Qual é a raiz quadrada de 81? A raiz quadrada de 81 é 9. 9 é um número natural, 9 é um número inteiro, 9 é um número racional. Ou seja, e o 9 ele não é uma dízima não periódica. Logo, a letra D é um item falso. Perfeito? Olha só, essa, essa segunda folha aqui, eu até fiz alguns comentários lá quando eu apresentei o conteúdo em forma de diagramas. Aí, por coincidência, eu fiz esses comentários lá. Vamos lá. Todo número inteiro é racional. Eu vou desenhar um diagrama aqui, ó. Conjunto N, conjunto Z, conjunto Q. Nem Zeus quer.
conjunto IR, que é um conjunto exclusivo, apenas não periódico, e depois o conjunto R. O conjunto R não tem nada de novo, ele apenas unifica os demais conjuntos, perfeito? Ele apenas une. Todo número inteiro é racional. Deixa eu mudar de cor aqui. O inteiro é o Z. Ele está dentro do conjunto Q? Ele está, né? Então, todo mundo que é inteiro que está aqui dentro, ele está dentro do conjunto Q. Logo, todo inteiro, de fato, é racional. Então, é um item verdadeiro. Todo número natural é racional? Aí vamos identificar. Onde é que está o conjunto natural? O conjunto natural está essa bolinha vermelha aqui. Quem é o conjunto racional? O conjunto racional é essa segunda bolinha vermelha, a externa. A bolinha interna todinha, ela está dentro do conjunto Q? Está, né? Da segunda bolinha externa, né? Está. Então, todo número natural, de fato, é racional. É uma opção verdadeira. A próxima, deixa eu apagar aqui. Todo número racional negativo é menor que qualquer número racional positivo? Olha só. Ele está fazendo uma comparação de número racional com número racional, perfeito? Até aí, bacana. Vamos lá. Todo número negativo, ele é menor que todo número positivo? Isso é um item verdadeiro, né, gente? Um número negativo, ele é menor que o número positivo. Aí, nesse caso aí, a questão aí, ela focou isso dentro dos números racionais, perfeito? Mas independente de conjunto, assim, óbvio que o natural não, porque o natural não tem negativo, né? Mas independente se é inteiro, racional, se é irracional, qualquer número negativo, ela é menor que qualquer outro número positivo, independente do outro conjunto, entendeu? Do outro conjunto numérico. Enfim, bola para frente. Sobre o conjunto dos números reais. Então aqui a gente já está analisando o conjunto real. E lembrando que conjunto real, voltando aqui que eu dei uma pausa, lembrando que números reais, ele é a unificação de todos os demais conjuntos. Então é correto dizer, aí vamos ter 4 alternativas, certo? Vamos lá na primeira. O conjunto dos números reais reúne apenas os números racionais. Reúne somente. Aí essas palavrinhas, gente, nesse tipo de questão, ó, se passar batido, perdeu. O conjunto dos números reais reúne apenas os racionais? Errado. O conjunto real o quê? É a união dos racionais com o conjunto irracional. Ele une isso aqui tudo. Isso aqui é o conjunto real, perfeito? E naturalmente, dentro dos racionais, temos outros conjuntos. R asterisco. Eu não fiz um comentário, porque aqui essa parte aqui de R asterístico, R positivo, R negativo, e mesmo os demais conjuntos, né? N asterisco, Z positivo, Z negativo, Z mais, Z menos, enfim. Isso aí é uma abordagem de subconjuntos. É um conteúdo dentro dos conjuntos numéricos que até então eu não comentei, que essa parte eu vou deixar para as aulas complementares, que são para os alunos que vão fazer o curso comigo, e lá a gente aprofunda nisso aqui. Mas enfim, aqui é só um detalhe. O asterístico, gente, ele significa ausência do zero. São todos os números reais que você imaginar, aquela reta numérica todinha com ausência do zero, sem o zero. Ou seja, o R asterisco é o conjunto naturais, é o conjunto dos números reais não negativos. E isso está errado. O que é que são os números não negativos? São os números, ó, positivos. Perfeito? Faz sentido? Os números reais não negativos são os números positivos. Só que o R asterisco não tem nada a ver com os números positivos. O R asterisco é aquela reta numérica todinha, com a ausência do zero.
E a questão falou que é apenas os positivos. Ele jogou para o lado positivo da reta, certo? Ou então isso é o erro. Isso é uma afirmativa falsa. Letra C. Sendo A menos 1 e 0. O conjunto A é o número menos 1 e 0. Perfeito. Os elementos do conjunto A não são reais. Errado, gente. Lógico que é real. O que é número real? São os números naturais, os inteiros, os racionais, são todos os números que você imaginar aí, que você conhece. E a questão fala que não é real. Tá errada. Olha só, questão básica de conhecimento de conjunto numérico. E para finalizar, as dízimas não periódicas são reais. Perfeito. Quem são os números reais? As dízimas, os decimais, os positivos, os negativos, zero, fração, tudo que você imaginar. Inclusive as dízimas não periódicas. Então aí é a letra D. Perfeito? Vamos lá para a próxima. Vamos lá, voltando aqui de mais uma pausa. Olha só essa próxima questão, que loucura. Olha só o tamanho dessa criança aqui, ó. Nossa Senhora. A raiz quadrada de 7 menos 2 que multiplica a raiz quadrada de 10. Todo mundo dividido por raiz de 5 menos a raiz de 2. Que loucura. Gente, pensa na coisinha, ó. Pensa na coisinha. A pessoa vai ter o trabalho de resolver isso tudo. Se você que está vendo esse vídeo aqui não souber resolver isso, gente, normal, viu? É uma questão de alto nível. Não é qualquer sujeito que resolve isso, não. Tem umas técnicas e tal, enfim. Não é uma questão corriqueira. Até para você encontrar uma questão semelhante com essa, você vai ter que pesquisar muito, viu? Muito livro, muita apostila, internet. A não ser que você tenha muita sorte de achar um rol de questões desse naipe. Mas enfim, vai ter que ser muita sorte mesmo. Aí a pessoa vai resolver essa questão toda. Eu não vou resolver aqui não, viu, gente? Só que eu só vou comentar mesmo. Aqui é só comentário. A pessoa vai resolver a resposta dessa bendita questão é o número 1. O número 1. Só que ele vai lá no gabarito, olha só. Aí lá no gabarito não tem número. Olha só o naipe do gabarito. É um irracional negativo, é um natural, um racional mas não é inteiro, é um inteiro negativo, nenhuma das alternativas. Moral da história. Essa é uma questão de dois conhecimentos. Primeiro, é se você sabe resolver. Beleza, resolveu, deu o número 1. Agora, se a pessoa não sabe o que é número 1 dentro dos conjuntos numéricos, perdeu a questão. Olha só onde o conteúdo de conjuntos numéricos foi cobrado lá no gabarito. Ele misturou uma questão de alto nível com conjuntos numéricos. Aí, naturalmente, gente, não vamos nos delongar. O número 1 é um número natural. Perfeito? Olha só a letra C. O número 1 também é um racional, certo? Mas não inteiro. Olha só. Essa afirmativa aqui de racional, mas não é inteiro, o que é o número inteiro? É o zero, positivo e os negativos, certo? Ou seja, a questão está falando que ele é um racional, porém um racional fração. Fração ou seus derivados, certo? Que não é o caso do número 1. O número 1 é um racional, porém o item C, ele está jogando um racional, está direcionando os racionais apenas para as frações. Ele está excluindo os inteiros, ou seja, está excluindo o zero, negativo e positivo, certo? Então é a letra B. Vamos para a próxima questão aqui. Eu também só vou fazer alguns comentários, eu não vou me delongar também não. Essa é uma questão de lógica proposicional. Quem é concurseiro aí, tabela da verdade, valor lógico e por aí vai. Eu não vou comentar essas duas primeiras aqui. Olha só o interessante aqui que eu quero comentar. O número π não é um número real. E aí, é verdadeiro ou é falsa essa afirmativa? O π não é real. Essa afirmativa, gente, é uma alternativa, ó, falsa.
Não adianta você decorar a tabela da verdade, não adianta você entender como funciona essa questão aqui. Se você não, que nesse item exclusivo, específico, ele te cobrou a numeração em cima dos conjuntos numéricos. Você perde a questão por falta de conhecimento teórico. E é uma questão fácil. Questão, o rol dessa questão, fácil, tranquila, corriqueira. Aí vamos fazer logo mais um bate-papo aqui, ó. A raiz quadrada de 2 é maior que 1? Isso é falso ou verdadeiro? Vamos fazer só um bate-papo aqui rapidinho, ó. Qual é a raiz quadrada de 2? Ah, eu não sei exatamente. Aí você pensa aqui, ó. Então pensa. Qual a raiz exata antes do 2, menor que o 2, e uma raiz exata, opa, exata, maior que o 2. Menor que o 2 é 1. Ou seja, a raiz quadrada de 1 vai ser 1. Maior que o 2 vai ser o 4. Raiz quadrada de 4 vai ser 2. Moral da história. A raiz de 1 é 1, a raiz de 4 é 2. Então, a raiz quadrada de 2 e também a raiz quadrada de 3 vai estar entre o número 1 e o número 2. Perfeito? Entre o número 1 e o número 2. Logo, essa afirmativa aqui, ó, a raiz quadrada de 2 é maior que 1, é uma afirmativa verdadeira. Para quem não está entendendo por que eu estou jogando isso aqui falso e verdadeiro, gente, é porque essa questão, esse conteúdo aqui, você tem que identificar se as afirmativas são falsas ou verdadeiras, certo? Porque às vezes quem é novo aí no rol de concurso não está meio perdido aí no porquê que eu estou jogando aqui como falso e verdadeiro. Olha só, π ao quadrado. Π ao quadrado, opa, tá falhando aqui. Π ao quadrado é menor que zero. Π ao quadrado é menor que zero. Essa afirmativa é falsa ou verdadeira, pessoal? Tem alguma lógica isso? Π ao quadrado ser menor que zero? Aí isso aqui ainda é mais tranquilo ainda que a assertiva anterior, né? Porque é de se esperar que o aluno saiba que π é 3,14, perfeito? E 3,14 ao quadrado é o quê? É 3,14 que multiplica 3,14. A ideia é essa aí. Perfeito? Ou seja, só o ato de eu multiplicar o 3 com 3 é 9. Certo? Ou seja, eu tenho um decimal aqui, eu tenho um decimal aqui. Então vai ser 9 e alguma coisa. Perfeito? Então, naturalmente, se π ao quadrado é 9 e alguma coisa, e está falando que é menor que zero. Então isso aqui é uma afirmativa falsa. Π ao quadrado é 9, alguma coisa. E 9, alguma coisa é maior que zero. Perfeito? A afirmativa está falando que é menor que zero. Ó. Logo está falso. Enfim, uma outra maneira que eu estou apresentando aqui para vocês de como pode cair conjuntos numéricos. É uma sementinha que está nessa questão. Essa questão aqui, eu só vou comentar ela, perfeito? Eu não vou resolver ela não. E uma questão básica, gente. Para esse nível de questão aqui, para esse estilo de questão, a gente pode considerar até uma questão, um nível avançado. Para esse estilo de questão. Mas é uma questão muito básica. Os estilos dessas questões são básicas. Só vou fazer um comentário. Olha só, gente. Numa divisão de números naturais. Se passar batido isso aqui, você perde a questão. O que é número natural? É o número zero e os números positivos, os números propriamente ditos positivos, né? Os números concretos, 1, 2, 3. Ao resolver essa questão, eu tenho ela anotada aqui, deixa eu ver onde está meu rascunho aqui, ó. A gente iremos cair numa equaçãozinha do segundo grau. A gente vai cair numa equação do segundo grau assim, nesse estilo assim, ó. É claro que eu estou pondo x ao quadrado, mas dependendo de como das letras que você põe, dividendo, divisor, vai ser outra letrinha. Mas a estrutura dela vai ser isso aqui, ó. X ao quadrado mais 2x menos 80 igual a zero.
Olha só, uma questão envolvendo divisão de números vai nos levar para uma equação de segundo grau. Olha só o nível da questão. E quando a gente resolver essa questão aqui, por se tratar de uma equação do segundo grau, é natural, é compreensível encontrarmos duas respostas, certo? O tal do x' e x duas linhas. E no caso aqui, as respostas é quem? Você vai achar menos 10 como resposta e vai achar 16 como resposta. Olha só. Encontramos duas respostas, porque se trata de uma equação de segundo grau. É natural você encontrar duas respostas, perfeito? Só que a pergunta é, qual delas que você vai usar? Qual delas que você vai considerar? Qual delas que você vai descartar? A questão lá no comecinho não falou que se tratar de números naturais? Não foi isso que aconteceu? Qual desses dois é um número natural? Menos 10 é número natural ou é o 16? Esse aqui está fora, gente. Menos 10 está fora. 16 é o número natural. Então, 16 é o que você vai considerar para terminar a resolução da questão. Perfeito? Que, salvo engano aqui, 16 não é a resposta. Salvo engano, 16 não é a resposta. Mas iremos precisar dos 16 para chegar na resposta. No que a questão está querendo, entendeu? Enfim, eu acho que essa é a última questão que eu separei. E eu acredito que deu para vocês que estão me acompanhando aqui. Deixa eu só mudar a tela aqui. Perfeito. E acredito que deu para vocês compreender um pouco de como a parte de conjuntos cai nas questões. Sempre tem, é normal, gente, uma questão começar considerando números inteiros, números racionais, positivos e coisa e tal. Ou seja, é uma sementinha que vai estar lá que você vai usar. Se não souber a decoreba, perdeu a questão. De questão fácil a questão de alto nível que eu passo aqui para vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, da exposição, né? Professor Daniel Átila, professor de matemática e raciocínio lógico. Meus nomes estão aí nas redes. Eu espero que, se você chegou aqui, curta, compartilhe, divulgue meu trabalho. Eu também trabalho com aulas presenciais online e ao vivo, não é simplesmente aula gravada não, certo? Se você está a fim de fazer um curso comigo, entre em contato, manda uma mensagem que a gente coloca na turma e vai evoluindo o aluno, certo? Enfim, muito obrigado.